Bem-vindo a mais uma aula online do site profleandro.com. A quem fala é o professor Leandro Vilela de Azevedo. Se você for professor, visite também www.tecnaula.blogspot.com. Boa aula! Cidade-estado, reino e império. É muito comum que, nos povos da antiguidade, a organização política deles seja em forma de cidade-estado. A gente tem assim na Mesopotâmia, a gente tem assim na Índia, a gente tem assim com povos aqui na América, como os Olmecas, na região dos Andes. Cidade-estado é quando cada cidade é independente uma da outra. É como se cada pequena cidade dentro daquele povo fosse um país independente um do outro, fosse, entre aspas, um povo separado. Ou seja, cada cidade tem o seu governante, cada cidade tem as suas leis, cada cidade tem o seu exército. Essas cidades podem ou não se aliar, essas cidades podem estar em guerra uma contra a outra. O caso mais famoso de cidade-estado é na Grécia Antiga, onde a gente tem várias cidades que por vezes tiveram grandes guerras entre si, como a Guerra do Peloponeso, que aconteceu na Grécia. Em outros momentos, essas cidades se aliam, como no caso da Liga de Delos. Um reino é diferente de uma cidade-estado porque a gente já tem um poder centralizado. No caso, tem um monarca que governa sobre toda uma região, várias cidades obedecendo às leis de uma pessoa só. Talvez a confusão aí fique não entre reino e cidade-estado, já que é clara a diferença, mas entre império e reino. A ideia de império é quando um povo ou uma cidade conquista as outras à força, de modo que o poder fique nas mãos de uma única cidade e essa cidade imponha as leis sobre as outras. Então, por exemplo, no caso da Mesopotâmia, a Babilônia conquista várias outras cidades da Mesopotâmia e cria o Império Babilônico. Nesse império, todas as leis saíam da Babilônia, as outras cidades não tinham o título de parte de um reino, mas eram conquistas daquela uma cidade. A cidade que vai ser a mais desenvolvida, a cidade que vai crescer, a cidade que vai receber toda a força é a Babilônia. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Império Romano. Era uma única cidade, essa cidade vai expandindo seu poder, vai conquistando novos povos, se expande por 3 territórios, e o centro de todo o poder era a cidade de Roma, portanto, um império. No caso de um reino, as pessoas que fazem parte daquele reino, de alguma forma, todas elas admitem fazer parte de um mesmo povo. No caso de um império, existe uma expansão sobre outros povos. Novos povos são dominados e um povo acaba dominando e fazendo força sobre os demais. Em termos de cidade-estado, embora seja uma coisa típica da antiguidade, ainda existem algumas cidades-estado no mundo hoje em dia. Por exemplo, Mônaco. Mônaco ele é um principado, ele é uma cidade que é um país. É um país de uma cidade só. Não é o único caso. Então, sempre que a gente tem uma cidade, e essa cidade ela tem o controle completo do governo, como se fosse um país independente, essa cidade é uma cidade-estado. Mas se cada cidade é independente uma da outra, como que a gente pode dizer que não são povos separados, mas que são cidades de um mesmo povo, mesmo cada uma tendo seu governo? A ideia aqui é mais ou menos simples. O que dá unidade a um povo não é apenas o poder político. Então, por exemplo, no caso da Grécia, as cidades compartilhavam a mesma religião, a mesma língua. Então a gente tem a mesma escrita, a gente tem uma série de elementos culturais que dão unidade a esse povo. A mesma coisa no caso da Mesopotâmia. Por mais que houvesse algumas diferenças de linguagem, por mais que houvesse algumas diferenças na escrita, há uma série de elementos culturais que dão unidade a esse povo. Então a gente pode ter um mesmo povo dividido em cidades-estado, ou seja, um poder descentralizado, não alguém que tenha o poder sobre todas as cidades daquele local.